Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Trazer uma breve reflexão para vocês, que está no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39, onde vai falar dos dois malfeitores na cruz. Lucas 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." E Jesus lhe respondeu: "Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Irmãos, essa passagem, ela nos deixa uma grande lição. Jesus nos deixa uma grande lição. Interessante que, e o que Deus colocou no meu coração, existia dois malfeitores com Jesus na cruz. Só que por quê que a salvação entra no coração de um, mas não entra no outro? Ambos estavam diante de Jesus. Ambos estavam diante do próprio Deus. Porém, um o reconheceu e o outro não. Agora é engraçado, irmãos. Reparem. Os três, quando eu digo os três, Jesus e os dois malfeitores, estavam na cruz. Eles estavam lá, receberam coça, foram dilacerados, açoitados, apanharam e estavam lá. Agora que interessante, irmãos. Porém, a salvação só entra no coração de um homem. De um ladrão e não do outro. Ambos estão diante de Jesus. E os dois, tanto não só um, mas como o outro, sabiam o porquê estavam ali. Eles dizem bem assim: "Na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem." Então, eles tinham noção por que estavam sendo crucificados. E aí é que está, logo no versículo 1, ele diz que um dos malfeitores blasfema contra Jesus. Irmãos, para deixar bem claro, essa lição, ela vai, pelo menos o que eu tirei de interessante é: quem sou eu? Ou quem é você para definir ou para estipular o futuro de um pecador? Agora vamos fazer aqui uma cena. Vamos supor que você jamais tivesse lido, ou eu jamais tivesse lido para você, e você nunca tivesse lido essa história ou soubesse dessa história. E você, há 2000 anos atrás, está lá, ao pé da cruz, olhando para aqueles homens e olhando para Jesus. Possivelmente você ouviria alguma coisa, mas 100% acredito que não, que ela tinha uma altura suficiente. Mas nós, como cristãos, cremos no que a palavra diz. Que Lucas, quando escreve, Lucas era um médico, quando ele escreve essa palavra, e nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus, através do Espírito Santo.
você lá no pé da cruz, você olhando para Jesus e os dois malfeitores. O que você, agora levando para o dia de hoje, você acha que nós não já teríamos o sentenciado, os dois ladrões, quem sabe até Jesus? Então, interessante que o homem, os dois ladrões, tinham uma vida mundana, tinham uma vida de roubos, de assaltos, de estupros, de mentiras, uma vida nas trevas. Interessante que mesmo assim Jesus salva um ladrão. E eu quero deixar para vocês, irmãos, que Jesus, ele entra com salvação na vida de um homem. Mas reparem nos versículos. Primeiro, ele diz assim para o outro ladrão: nem ao menos teme a Deus. Logo em seguida, ele se humilha e se arrepende. E automaticamente, aos olhos dos homens, ele diz: com justiça, recebemos o castigo que nós merecemos. Eles mereciam. E ele próprio sabia: Senhor, eu mereço esse castigo. Eu mereço ser crucificado. Mas o Senhor mal nenhum fez. E logo em seguida, logo então no primeiro, de temer a Deus e se arrepender, ele fala: Senhor, com humildade, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Eu entendo, meu irmão, minha irmã, que Jesus em sua palavra, ele diz que os ladrões não entrariam no reino do céu. Mas Jesus também disse que quem crê em mim, dentro deles fluirão rios de água viva. Então ele creu, não só pelo fato de ele ter visto Jesus, porque na mente dele pode ser que ele não tinha aquela imagem de Jesus, porque ele vivia uma vida de incredulidade, ele vivia uma vida mundana na escuridão. E ele sabia que ele já estava sentenciado. Aí é que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, existem duas leis: a lei do homem e a lei de Deus. E eu quero deixar bem explícito para vocês: os dois ladrões precisavam de um milagre. Jesus sabia disso. Mas eu acredito, já é opinião minha, quando o homem diz assim: tu não és o Deus? Desce da cruz e salva nós. Acredito que Deus, Jesus, naquele exato momento, ele deve ter pensado: o que eu tenho para vocês, meus filhos, é muito mais do que um milagre. É aí que eu quero deixar também uma relação entre milagre e sinal. No Evangelho de João, ele diz que Jesus, ele deixava sinais. Porque tem diferença, irmãos, porque sinal, quando você segue, você quer um sinal, quando você pede um sinal para Deus, você sabe que esse sinal vai o direcionar a algo maior. E esse ladrão, quando ele diz assim: salva-te a ti mesmo e a nós também, se tu és Cristo, ele queria um milagre. Naquele exato momento ele queria um milagre. Mas o outro, ele viu além do milagre. É aí que eu quero deixar para vocês, meus irmãos, essa reflexão. O homem a qual reconheceu que Jesus era o Salvador, ele deixou o milagre. E naquele exato momento, ele quis seguir o dono dos milagres. Lembra da história de Pedro? Quando Pedro não estava pescando nada, e Jesus diz: Pedro, lança a rede do outro lado do barco. E quando eles puxam a rede, estava vendo muitos peixes. E Jesus disse para ele: Pedro, agora deixa a rede, que farei de ti um pescador de homens.
Nesse exato momento, Pedro abandona o seu milagre e passa a seguir o dono dos milagres. Logo, logo, irmãos, estaremos no nosso templo, na nossa igreja. E através desse versículo, que nós possamos entender e compreender, para deixar de seguir os milagres e vamos começar a seguir o dono dele. Porque quando quem realiza um milagre, que é só Jesus, quando você pede um milagre para Deus, logo logo você vai querer outro, e logo logo você vai querer outro. Isso vira um ciclo vicioso, mas não é isso que Jesus quer. Naquele exato momento, quando o ladrão diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus, em extrema sabedoria, ele deve ter olhado para aquele ladrão e deve ter olhado, ele não está querendo só um milagre, porque ele sabe que eu realizo. Ele está querendo me seguir. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, na lei do homem, muitos já estão condenados. Muitos homens já estão condenados. É por isso que eu creio que haverá um grande avivamento na Europa, e principalmente em Portugal, que é a terra que eu vivo. Mas só haverá avivamento quando haver purificação de altar. Então, nesse exato momento, eu te pergunto, um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Ambos tiveram a mesma sentença. Praticaram as mesmas coisas, mas tiveram uma vida no erro. Então, automaticamente, quando ele reconhece que Jesus é o Salvador, ele estava dizendo para Satanás: Satanás, na lei do homem, eu fui condenado. Eu e o outro ladrão aqui, os nossos corpos irão para o sepulcro. Mas a minha alma vai com Cristo. Aleluia. Eu quero deixar essa breve reflexão para a honra e glória do Senhor. Espero que todos os irmãos fiquem com Deus, com a paz de Cristo, e que nós possamos entender que haverá situações no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, em que a lei do homem vai nos sentenciar, quem sabe até a morte. Mas não temas. Eu tinha dito uma vez para os jovens: temam a Deus e não ao homem, porque o homem consegue tirar sua vida. Deus, além de tirar sua vida, ainda pode lançar a tua alma no inferno. Decida hoje, meu irmão, porque acredito, e encerro aqui, que a pior morte para um ser humano é passar a eternidade sem Cristo. Amém? Fique com Deus. Paz do Senhor.